Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema pecado, culpa e condenação, mas redenção. Nos vídeos anteriores falei o que é pecado e o porquê do homem ser pecador e culpado, merecedor da condenação. Falei do porquê dos sacrifícios e, acima de tudo, da necessidade do homem de se arrepender de seus pecados e se converter de seus maus caminhos, voltando-se para Deus, amando-o e o obedecendo. Então, se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes, lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Em Isaías, capítulo 59, do versículo 1 a 3, diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados fizeram com que Deus se escondesse de vocês, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. O pecado nos coloca em dívida para com Deus, porque todo pecado que cometemos, seja diretamente contra Deus ou contra outra pessoa ou até contra nós mesmos, é uma desobediência e uma ofensa a Deus. Quando eu peco, eu me torno culpado, isto é, torno-me o responsável pelo mal cometido e, por conseguinte, digno de condenação pelo meu pecado, pelo crime que cometi contra a autoridade máxima do universo. E o pecado que nos torna culpados é o que nos separa de Deus, pois Deus abomina o pecado. Havia dito que, como o pecado trazia morte, era preciso que aquele que pecou pagasse com a vida, e que essa era a razão dos sacrifícios, demonstrar pedagogicamente que, para se relacionar com Deus, era preciso eliminar o pecado de seu meio. Destarte, realizava-se o ritual de sacrifício em que o animal substituía o pecador, morrendo em seu lugar. No entanto, repito, era de forma pedagógica, pois o sangue de animais não tirava os pecados, como mostra em Hebreus capítulo 10. Exatamente por isso, os sacrifícios deveriam ser acompanhados, e isso era o principal, de reconhecimento e arrependimento, mudança de vida, voltando-se para Deus, abandonando o mal e fazendo o bem. Adão, como o primeiro sacerdote, ou como também é chamado, proto-sacerdote, era o representante de toda a humanidade perante Deus. Por isso, como também já foi dito, por causa do pecado de Adão, a humanidade se tornou pecadora e carrega essa culpa. Talvez você possa achar injusta essa culpa, haja vista que não foi você quem comeu do fruto. Falaremos mais sobre isso posteriormente, no último vídeo. Mas, como disse no vídeo anterior, nós não somos Deus. Consequentemente, somos imperfeitos e sujeitos a falhas. Qualquer pessoa que fosse no lugar de Adão pecaria, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra. A queda era inevitável. Há 2 tipos de culpa:
A culpa individual, isto é, a culpa pelos pecados que cometemos individualmente, e a culpa universal, que carregamos de Adão. O pecado individual pode nos trazer forte sentimento de culpa. Já com relação ao pecado de Adão, geralmente não nos sentimos culpados. Não obstante, não importa se nós nos sentimos ou não culpados. A culpa universal é algo objetivo, não depende de nossos sentimentos ou emoções. Sentindo-nos ou não culpados, nós somos culpados. E precisamos lidar com a culpa dos pecados que cometemos e, sobretudo, da culpa universal que carregamos por causa do pecado original de Adão. Primeiramente, quanto à culpa individual, há várias maneiras de lidar com ela. Uma maneira certa e muitas erradas. Citarei pelo menos 4 maneiras erradas de se lidar com a culpa individual. A primeira maneira de se lidar com a culpa é não acreditando nela. Geralmente, essa é a maneira que os ímpios, tolos, insensatos, aqueles que não creem em Deus ou que o negam, lidam com a culpa. Se é que posso dizer assim, pois, como falei, sequer acreditam que haja culpa. No Salmo 14, verso 1 diz: Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E no Salmo 10, o salmista, ao desabafar com Deus, denuncia vários pecados que os ímpios cometem. Nos versos 3 e 4, ele diz a respeito do ímpio: Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Verso 11. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. E no verso 13, o salmista questiona: Por que o ímpio insulta a Deus dizendo em seu íntimo: De nada me pedirás contas? Ou seja, o ímpio comete vários pecados e ainda zomba, dizendo que Deus não vê nada do que ele está a fazer de errado. Acha que não terá de prestar contas do que ele faz para Deus, talvez até mesmo porque ele sequer acredita em Deus. Por isso fala desta forma sarcástica e zombeteira. Não se sente culpado, pois não acredita que terá de prestar contas pelo que fez. Não acredita que haverá um julgamento, nenhuma condenação divina. Estes são como os materialistas e modernistas, que entendem que tudo que vivemos aqui é tudo o que há. Não há nada além da matéria. Não há nada além deste mundo. São como os nihilistas, que concluem que nada tem sentido, que não há verdade absoluta ou valores morais objetivos, que tudo é relativo. E se tudo é relativo, eu posso fazer o que quiser sem a culpa de estar fazendo algo errado moralmente, pois não existe certo e errado. Parafraseando Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe pecado, não existe condenação, não existe certo e errado. Alguém pode magoar uma pessoa e achar que errou, mas outra pessoa pode magoar alguém e achar que está tudo bem, que não precisa do perdão de Deus porque Deus não existe. Cada um faz o que bem entender. É como no livro de Juízes, no qual, ao relatar vários crimes, vários pecados, inúmeras atrocidades que ocorreram em Israel, encerra-se com a seguinte frase: Naquela época não havia rei em Israel.
cada um fazia o que lhe parecia certo. A segunda maneira errada de se lidar com a culpa é a seguinte: pense rapidamente na infantil cantiga popular brasileira do gato e da Dona Chica. Dona Chica quem atirou o pau no gato, certo? Errado. É possível que neste exato momento alguns de vocês ouvindo esta mensagem estejam parando para refletir e se perguntando: ora, por que errado? Afinal de contas, não foi a personagem Dona Chica quem atirou o pau no gato? Já ouvi muitas pessoas afirmando que Dona Chica é quem atira o pau no gato. Até já vi algumas postagens em redes sociais fazendo piadas com Dona Chica por ela ter jogado o pau no gato. Mas perceba o início da cantiga. Atirei o pau no gato. O início, logo no primeiro verso da cantiga, já aponta quem atirou o pau no gato. Sim, é você, sou eu. A personagem que atira o pau no gato é exatamente a pessoa que está a cantar a cantiga. Atente-se ao sujeito oculto, atirei, isto é, eu atirei o pau no gato. Mais à frente, a cantiga vai dizer que Dona Chica admirou-se com o berro que o gato deu. Ou seja, Dona Chica foi apenas a testemunha da maldade que você ou eu fizemos ao gato, de forma fictícia. Daí, quando somos perguntados sobre quem atirou o pau no gato, sem pensar, lançamos a culpa na primeira pessoa, na primeira personagem que aparece na nossa frente, neste caso, Dona Chica, que não fez absolutamente nada. E essa é a segunda maneira errada de se lidar com a culpa: não reconhecer, não assumir a culpa e lançá-la em outra pessoa. É um mecanismo de defesa psicológica do ser humano. E quando digo isso, que é um mecanismo de defesa, não estou a dizer que é algo saudável, e sim que é fruto da corrupção advinda da queda. Para não nos sentirmos maus, tristes e culpados, projetamos a culpa do pecado em outra pessoa, para proteger nosso ego do sofrimento, do peso da culpa na consciência. Fazemos isso, às vezes, até mesmo inconscientemente. Lembremos-nos de Adão e Eva novamente. No capítulo 3 de Gênesis, após Adão e Eva terem comido do fruto proibido, Deus foi até Adão tomar satisfações. Ao perguntar se ele comeu do fruto, Adão, no versículo 12, responde: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Adão, ao invés de assumir a culpa e pedir perdão, lançou a culpa na mulher, dizendo que foi ela quem havia lhe dado o fruto. E não somente isso, de certa forma, lançou a culpa no próprio Deus, pois disse que quem lhe deu o fruto foi a mulher que Deus havia dado a ele. Como se dissesse: a culpa não é minha, foi o Senhor quem me deu essa mulher aí. Será que não poderia ter me dado uma mulher mais responsável? Deus então foi até Eva e no versículo 13 ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Assim como Adão, Eva não assumiu a culpa e não pediu perdão, mas lançou a culpa na serpente. Isso é algo que todos nós já fizemos e ainda fazemos com alguma frequência. Sim, há coisas que nos influenciam a fazer o mal, porém, em última instância, nós somos os responsáveis pelos nossos atos. A culpa é nossa e devemos assumi-la. Esta maneira é menos grave que a primeira porque, pelo menos nesta, a pessoa não necessariamente não crê em Deus. E independentemente se ela crê ou não em Deus,
ela acredita que há um valor moral objetivo, que algo de errado efetivamente foi feito e que, por isso, existe uma culpa a qual alguém precisa receber. Outra forma errada de lidar com a culpa é reconhecer que pecou, mas não se arrepender verdadeiramente do pecado cometido. Assemelha-se um pouco com a primeira maneira, apesar de não ser tão grave quanto ela. Assemelha-se porque, assim como a primeira, não lida ou quase não lida com a culpa também. Contudo, diferentemente da primeira, acredita-se em um valor moral objetivo, percebe-se o erro, reconhece a culpa, sabe que é culpado, mas ignora a seriedade do fato, não dá a devida atenção, trata com extrema naturalidade, faz pouco caso dela. E essa reação à culpa se deve por pensar assim: eu pequei, mas quem nunca pecou? Todos pecaram, não é mesmo? Sendo assim, eu não preciso me sentir culpado porque todo mundo já pecou. Eu só fiz o que todo mundo já fez e faz. Isso é mais um mecanismo de defesa psicológica. Isso é chamado na psicologia social de difusão de responsabilidade. A culpa é diluída e perde sua gravidade quando muitos outros ou todos estão na mesma situação. O pecado parece se tornar mais aceitável quando todos o praticam. Mas é aí que está o erro. O pecado é tratado com tamanha normalidade que não se sente na obrigação de pedir perdão a Deus e continua pecando porque, afinal de contas, todo mundo peca. Principalmente se o pecado é considerado pequeno ou aceitável, tacitamente normalizado socialmente. Podem pensar: quem é que nunca contou uma mentirinha para não ir ao trabalho? Quem é que nunca olhou para alguém comprometido e não o desejou? Há o reconhecimento do erro, mas não há arrependimento genuíno por não haver o entendimento da gravidade do pecado cometido, por menor que seja, ou da própria condição de pecador. Quiçá você esteja a se lembrar da passagem bíblica de João capítulo 8, em que a mulher é pega em adultério e a multidão deseja apedrejá-la por isso. Então Jesus diz à multidão: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos deixaram as pedras e foram embora. No entanto, não se esqueçam, logo em seguida Jesus diz à mulher: vá e não peques mais. De fato, todos nós pecamos. Mesmo assim, devemos levar isso a sério e nos arrependermos sinceramente e buscarmos não cometê-los mais. Pois bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade, falando sobre a quarta e última maneira errada de se lidar com a culpa e também sobre a maneira certa de se lidar com a culpa. E termino informando que neste mês de março de 2026, o canal está a completar 7 anos de existência, contando a partir do momento em que postei o primeiro vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram, curtiram, comentaram e compartilharam algum vídeo do canal. Agradeço principalmente aos aproximados 600 inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. E caso queiram apoiar financeiramente, podem contribuir com o canal enviando qualquer valor pela chave Pix na descrição. Fico por aqui, que a paz seja com você e até o próximo Lado B.